O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Com muita humildade, nos curvando diante da autoridade suprema das Escrituras, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ensine agora. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler apenas o versículo 16 como sugestão temática. Eu quero falar com vocês sobre o ensino de Jesus acerca do Espírito Santo. É importante que nós tenhamos um conteúdo bíblico consistente sobre a pessoa e sobre a obra do Espírito Santo. Quando se fala em avivamento, há muita resistência, porque muitas vezes o experiencialismo, a emoção, são substituídos pelo conteúdo da palavra. Mas quando nós somos tomados pelo Espírito, à luz da palavra, as nossas emoções são verdadeiras. A fé, disse William James, é a suprema emoção. Nós não podemos tirar da fé, mas uma fé com conteúdo, com consistência. E esse versículo diz aí claramente, vamos lá, João 14, 16, o que diz? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Na teologia sistemática existe um capítulo, dentre os seus vários capítulos, que sistematizam o ensino bíblico. Porque teologia sistemática não é nada mais do que a sistematização do ensino bíblico. E a teologia sistemática, ela não pega apenas uma parte do ensino, mas quando vai estudar sobre o Espírito Santo, por exemplo, pneumatologia, pega esse assunto do Antigo Testamento, no Novo Testamento, em todas as Escrituras. Isso se chama teologia sistemática. Alguns fazem separação entre teologia sistemática e teologia bíblica, mas para mim não tem diferença absolutamente nenhuma. Certo? Porque a teologia sistemática é a sistematização do conteúdo bíblico. Quero chamar a sua atenção para o fato de que a pneumatologia, que é o capítulo, o estudo do Espírito Santo, trata da pessoa do Espírito Santo e da obra do Espírito Santo em toda a Bíblia. Tá certo? E eu queria chamar a sua preciosa atenção para o fato de que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. E ele já aparece em Gênesis, quando no princípio criou Deus os céus e a terra. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito Santo, ele é o executivo da Trindade. O Espírito Santo esteve na criação. O Espírito Santo esteve na criação do homem. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Toda a obra de preservação no Antigo Testamento, a ação providencial de Deus, é pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o agente da criação, da preservação, e ele é o agente também da nova criação, da regeneração. Mas eu queria chamar a sua atenção para a divindade do Espírito Santo. Porque aqui Jesus diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aqui, Jesus fala ao Pai, e Ele fala do Consolador. E Ele diz outro, e essa palavra outro no grego, significa outro da mesma substância, da mesma natureza, co-igual, co-eterno com o Pai.
Então não existe diferença entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três formam uma só pessoa. Quando você estuda a Bíblia, você descobre, constata que a divindade do Espírito Santo é colocada em vários títulos. O Espírito de Deus, Gênesis 1:2. O Espírito do Senhor, Lucas 4:18. O Espírito do nosso Deus, 1 Coríntios 6:11. O Espírito do Deus vivente, 2 Coríntios 3:3. O Espírito de Cristo, Romanos 8:9. O Espírito do seu Filho, Gálatas 4:6. O Espírito de santidade, Romanos 1:4. O Santo, 1 João 2:20. O Espírito eterno, Hebreus 9:14. O Espírito da vida, Romanos 8:2. O Espírito da verdade e o Consolador. São atributos do Espírito Santo: eternidade, onipotência, onipresença, onisciência, soberania, santidade. As obras de Deus são atribuídas também ao Espírito Santo: a criação, Jó 33:4, a inspiração das Escrituras, 2 Pedro 1:21, a encarnação de Cristo, Mateus 1:18, e a ressurreição, Romanos 8:11. A personalidade do Espírito Santo, ele é uma pessoa. Por isso, quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio da pessoa do Espírito Santo. Eu não estou cheio apenas de uma força energética, né? Não, eu estou cheio de Deus. Eu estou cheio da pessoa de Deus. E é tão interessante você entender isso, porque se você observar aqui outro Consolador, isso indica que o Espírito Santo é alguém como Jesus, uma personalidade distinta do Pai e do Filho. Se você pegar o substantivo que aparece aí na língua grega, sempre aparece no neutro, no gênero neutro. Mas ao se referir ao Espírito Santo, sempre é por um pronome pessoal masculino. João 15:26. Veja lá. João 15:26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito. O Espírito é um artigo definido masculino. Ele é uma pessoa. Tal como o Pai é uma pessoa, tal como o Filho é uma pessoa. Por isso que a Bíblia sempre apresenta o Espírito Santo atribuindo traços de personalidade humana: inteligência, vontade, emoções ou sentimentos. O Espírito Santo entristece, o Espírito Santo se alegra, ele age como uma pessoa, ele fala, ele intercede, ele testemunha, ele ensina, ele chama, ele envia, ele convence, ele guia, ele orienta. Outras provas da personalidade do Espírito Santo é que pode-se blasfemar contra ele, pode-se mentir contra ele, pode-se tentar a ele, pode-se resistir a ele, mas também podemos obedecer a ele. Ele é um Deus pessoal. Amém? Então coloque isso na sua cabeça. Quando nós tratarmos do assunto Espírito Santo, nós estamos falando da terceira pessoa da Trindade. Nós estamos nos dirigindo a Deus. A Deus. Há uma relação muito linda, entre as três pessoas da Trindade. E quando você estuda Lucas, se você quiser estudar isso, é muito interessante.
o relacionamento do Espírito Santo com Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi concebido por quem? Pelo poder do Espírito, da encarnação. Depois, quando Jesus é batizado, o Espírito Santo o enche, o capacita para o seu ministério. É o Espírito Santo que conduz Jesus para o deserto para ser tentado. E o Espírito está ali sustentando. Se o primeiro Adão caiu, o segundo Adão não caiu. Ele foi tentado, mas não caiu. O Espírito Santo está presente no ministério de Jesus. O Espírito Santo está presente na ressurreição de Jesus. Jesus é ressurreto pelo poder do Espírito. E o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, diz Paulo em Romanos 8, um dia também nos ressuscitará. Mas Jesus, num contexto de tristeza, de coração perturbado, indo para a cruz, ele ensina para os seus discípulos sobre a pessoa do Espírito Santo. E ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aqui nós podemos esboçar esse ensino de Jesus, primeiro falando sobre a procedência do Espírito. O Espírito seria enviado pelo Pai, ou o Pai autorizaria Jesus que enviasse o seu Santo Espírito. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos o quê? Dará. Segundo, o tempo em que veria, veja lá em João 16, versículo 7, 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Atos capítulo 2, quando Pedro explica o Pentecostes, ele diz: o que aconteceu aqui é que Jesus foi exaltado à destra de Deus como Senhor. E o primeiro ato do presidente, o primeiro ato do Senhor, como Senhor que recebeu a autoridade sobre os céus e a terra, foi enviar para a sua igreja o Espírito Santo. Amém? Vai acompanhando aí, tá? Vamos entrar novamente no texto. E eu queria mostrar para você que Jesus chama o Espírito Santo de forma carinhosa, usando 3 nomes. Qual é o primeiro nome que ele usa? Está aí, o Consolador. Essa palavra consolador no grego significa paráclitos. Aparece aí em João 14, 16, 25, 15, 26, 16, 7. Essa palavra era usada na linguagem jurídica para o advogado de defesa. Isso é alguém que ajudava ou apoiava um réu. 1 João capítulo 2, versículo 2, João diz: filhinhos, escrevo-vos essas coisas para que não pequeis. Caso pequem, nós temos um advogado, o justo, o Paráclitos, aquele que nos defende. Mas a ideia é muito mais ampla, porque Jesus não foi apenas um advogado, como o Espírito Santo não é apenas um advogado de defesa, mas ele é alguém que está junto, ao lado, dentro, para prover encorajamento, consolo, força, entusiasmo, motivação, poder. É comparável, irmãos, ao carinho de um pai para um filho. Então, quando você estiver triste, desanimado, abatido, faz uma pneumoterapia. Fala assim: Espírito Santo de Deus, me console, me anime. E você vai entender bem isso, porque Jesus
vai usar uma palavra aí, no versículo 18, ele diz: não vos deixarei órfãos. E essa palavra órfãos, no Novo Testamento, só aparece em 2 lugares. Aqui e lá, em Tiago. Quando Jesus fala que a verdadeira religiosidade, a verdadeira religião, é cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas necessidades. Chama a sua atenção, porque essa palavra órfãos significa que quando o Espírito Santo vem sobre nós e habita dentro de nós e exerce esse papel de consolador, significa que nós somos filhos, nós temos pai. A igreja não é um orfanato de filhos de pais diferentes, de filhos esquecidos, de filhos colocados na porta. Órfãos significa sem amor, sem exemplo, sem lei, sem recompensa, sem destino, sem serviço, sem paz, sem esperança. Mas se eu tenho Jesus, se eu tenho o Espírito Santo como meu consolador, eu tenho tudo isso. Eu tenho tudo isso. Então, quanto mais cheios do Espírito Santo nós formos, mais consolados, mais encorajados, mais cheios de autoestima espiritual nós teremos. O Espírito Santo é o Consolador que está conosco e ao nosso lado para nos ajudar. Em Atos capítulo 9, versículo 31, Lucas diz que a igreja caminhava no conforto do Espírito Santo e crescia em número. A igreja caminha, a igreja anda, a igreja avança no meio das crises, das pandemias, das dificuldades, das perseguições, no conforto, no consolo do Espírito Santo. No ministério de confortar e encorajar, o Espírito Santo derrama amor divino no coração. Romanos 5:5. Romanos 8:16 diz que o Espírito Santo testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele nos unge com alegria e discernimento, segundo Coríntios 1:21. A unção da alegria. Você já está ungido, meu irmão. Não fica gastando óleo à toa. Graxa. Você está ungido consolador. Você foi ungido. Você está ungido pelo Espírito Santo. Você está ungido com óleo de alegria, como diz lá Isaías capítulo 61. Ele derrama paz, esperança, discernimento. Ele concede alegria na luta. Ele nos assiste em toda a nossa fraqueza. Ele produz o fruto do Espírito Santo e Ele nos capacita com os dons espirituais. O Espírito Santo é tudo para nós. É tudo. Nós não podemos sobreviver sem o Espírito Santo. Mas o segundo nome que Jesus vai usar, veja João 14:17. João 14:17. Primeiro, ele usa o quê? Consolador. Segundo nome que Jesus usa, o Espírito que da verdade. O Espírito da verdade. Veja lá em João 16:13. 16:13. Lê comigo, por favor. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Então, Espírito da verdade. O que significa isso? Por que Jesus chama o Espírito Santo de Espírito da verdade? Porque Jesus já tinha dito lá atrás, em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por que ele chama o Espírito Santo de a verdade?
há um duplo significado. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, porque ele é a essência da verdade. Se Deus é a verdade, se Jesus é a verdade, o Espírito Santo também é a verdade, porque os três são um. Mas não somente isso, o Espírito Santo, ele é quem revela aquilo que é verdadeiro. Só o Espírito Santo pode revelar para mim e para você aquilo que é verdadeiro. Somente o Espírito Santo pode nos guiar à verdade. Somente o Espírito Santo pode iluminar a nossa mente para conhecer as verdades. O Espírito revelou as Escrituras. O Espírito Santo inspirou os escritores das Escrituras. E o Espírito Santo que revelou, que registrou de forma inspirativa, é aquele que pode iluminar o meu entendimento, a minha compreensão, e eu ter acesso além da mera letra. Amém? Então não fique com medo. Tem gente que diz, pastor, esse negócio de mexer com o Espírito Santo é perigoso. Perigoso é viver sem o Espírito Santo. Porque ele é o Espírito da verdade. Da verdade. E é tão lindo isso, porque não existe a possibilidade humana de conhecer as verdades de Deus, senão pelo Espírito Santo. Por isso, que uma mentira contra o Espírito Santo é punido de quê? De morte. Por isso que não aceitar o ensino verdadeiro do Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. Porque quem não recebe a verdade do Espírito Santo está condenado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem faz esse processo de conhecimento de Jesus como verdadeiro é o Espírito Santo, porque ele é o Espírito da verdade. Por isso, irmãos, toma cuidado, não fica contando mentira em nome do Espírito Santo, não. Porque o Espírito Santo não põe o selo dele em coisa mentirosa. Quem é o pai da mentira? O diabo. Essas pregações cheias de testemunhos mentirosos, essas profetadas mentirosas aí, sai fora. Sai fora. Mas eu chamo a sua atenção, porque Jesus diz que o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, ele é o primeiro Consolador, o Espírito da verdade, mas ele vai usar um terceiro título para o Espírito Santo aqui, em João. Ele vai chamar o Espírito de Espírito o quê? De Espírito Santo. É tão lindo isso. Versículo 26. Por favor, João 14, 26. O que diz aí? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas para lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito o quê? Santo. O que Jesus quer dizer com isso? Por que Jesus Cristo chama o Espírito, a terceira pessoa da Trindade, de Espírito Santo? Todos nós sabemos que o nome na Bíblia está diretamente relacionado à natureza. E aqui, Deus é santo, ou santíssimo. E esta santidade, ela é natural às três pessoas da Trindade. Primeiro, o Espírito Santo é chamado de Espírito Santo por causa da sua natureza santa e perfeita. Ele é Deus. Ele é totalmente santo. Se existe um atributo que é inerentemente ligado a Deus, a glória de Deus, porque a glória de Deus significa a junção, o resumo de todos os seus atributos.
Deus é santo. E o Espírito Santo, sendo Deus, ele é santíssimo. Segundo, por causa do seu ministério. Qual é o ministério do Espírito Santo, meu irmão? É produzir santidade. Produzir santidade. Ele pega um pecador e o santifica, e o regenera, e o torna uma nova criatura. Mas não acaba aí. Ele passa a habitar esse pecador, e ele vai trabalhar nesse pecador o quê? O fruto do Espírito Santo, o caráter do Espírito Santo, a verdadeira santificação. Então não existe possibilidade de santificação sem o agente da santificação, que é o Espírito Santo. É Ele que nos santifica. É Ele que mortifica a nossa natureza pecaminosa, substituindo, deletando os nossos defeitos, os nossos hábitos do velho homem, incorporando em nós o quê? Os hábitos de Cristo. Ele vai deletando a nossa soberba e vai colocando em nós a humildade de Cristo. Isso só pode ser possível pelo Espírito Santo. Irmãos, Dr. Martin Lloyd Jones diz: por que, pois, ele é chamado santo? O Martin Lloyd Jones responde: seguramente a explicação consiste em que sua obra especial é produzir santidade e ordem em tudo o que ele faz, na aplicação da obra salvadora de Cristo. O seu ministério é santificar o povo de Deus. Amém? Então, quanto mais cheios do Espírito Santo, mais santificados nós seremos. Mas eu quero rapidamente agora colocar à luz do ensino de Jesus. Quais são os 3 nomes que Jesus dá para o Espírito? Consolador, Espírito da verdade e Espírito Santo. Isso aí é direto da fonte, tá? Jesus. Mas Jesus vai colocar aqui, pelo menos 4 ministérios. Qual é a missão do Espírito Santo na nossa vida? Quais são as obras que o Espírito Santo realiza em mim e em você? Vamos começar no verso 26, 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará o quê? Todas as coisas, vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus promete aos seus apóstolos aqui, de uma forma direta, que eles seriam capacitados pelo Espírito Santo na inspiração das Escrituras. Eles seriam habilitados para escrever as Escrituras e para pregar a palavra de Deus. Por isso que ele usa o verbo lembrar, trazer à memória. Mas aqui, irmãos, nós não podemos de forma nenhuma deixar de entender que esse é o ministério contínuo do Espírito Santo. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. A partir do versículo 12, diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, o quê? Gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana,
mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, é o Espírito Santo que nos ensina as Escrituras. Quando você vai ler a Bíblia, quem vai lhe ensinar o que está na Bíblia, do ponto de vista espiritual, é o Espírito Santo. Por isso que Paulo faz aqui uma diferença entre o homem natural e o homem espiritual. Porque o homem natural, ele não tem o Espírito Santo, e por não ter o Espírito Santo, ele não tem o ensino, a iluminação do Espírito Santo. Mas eu e você, porque o Espírito Santo habita em nós, ele vai nos ensinar. Por isso, quando Jesus diz assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, quem vai me ensinar, quem vai me mostrar quem é Jesus, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ensinar, irmão, ó, cognitivo, tá? Ensinar. Ensinar. Aprenda do Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado para você ser ensinado pelo Espírito Santo através das Escrituras. Para de ficar ouvindo picareta na internet. Para. Metade das perguntas que vem para mim aí é só sobre isso. Eu não aguento mais, não respondo. Aliás, os meninos estão respondendo no Instagram, porque é muita ingenuidade. Deus nos deu a Bíblia. E Deus nos deu o Espírito Santo, que é uma pessoa. Ele é o nosso professor. Aqui está a nossa matéria, o conteúdo, o nosso currículo espiritual. Nós temos que aprender do Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. E você tem a unção, tá? Você foi matriculado. Quando você se converteu, você foi matriculado na escola do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também faz uma coisa maravilhosa aqui. Veja lá, segundo Jesus 15:26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho o quê? De mim. Olha que coisa. J. Parker, falando sobre esse assunto do Espírito Santo, lembre sempre, o Espírito Santo é como esse holofote aqui, ó. Está apontando para mim aqui erradamente. Eu tenho que apontar para Cristo. Ele projeta Cristo. Mas o que é que esse Espírito faz também para mim? Ele me ajuda e me capacita a testemunhar de Cristo. Veja que esse verbo testemunhar aqui, você vai ver lá em Atos 1:8 o quê? E recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo. E ser-me-eis o quê? Testemunhas. Nós recebemos o Espírito Santo. E esse Espírito Santo testemunha Jesus para nós. E testemunha quem é Jesus para nós. E Paulo em Romanos capítulo 8 diz que esse Espírito Santo testemunha dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Ele é o Espírito de adoção. Mas ele também nos capacita para testemunhar com poder. Com poder. Eu queria mostrar para você, mas não dá tempo, já está terminando, que o ministério do Espírito Santo está vinculado à pessoa de Jesus Cristo. Você não pode separar o Espírito, o ministério do Espírito, da obra de Cristo. Mas, terceiro ministério, veja lá no 16:8, quando ele vier,
Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que convence os pecadores? O Espírito Santo. Nós pregamos, nós ensinamos, nós testemunhamos, mas quem convence? E se você pegar esse verbo convencer no grego, é um verbo fortíssimo. É como se fosse uma discussão, um debate persuasivo. Por isso que Paulo aparece lá às vezes, quando Paulo está pregando, em Atos aparece mais de 12 ou 13 palavras para explicar como é que Paulo pregava o Evangelho. Ele persuadia, mas só quem persuade mesmo é o Espírito Santo. Você pode usar todos os recursos da lógica, você pode usar todos os recursos da argumentação, da oratória, mas quem convence é o Espírito Santo. E ele convence de 3 maneiras. Primeiro, ele convence do pecado que há em mim. Depois ele me convence de que esse pecado que eu tenho, que é meu, que eu sou pecador, só pode ser resolvido com a justiça de Cristo. Eu não posso ser salvo pelas minhas próprias obras, pela minha justiça pessoal. Ele me convence do meu pecado, ele me convence da justiça que está em Cristo Jesus. E ele me convence que se eu, como pecador, não me refugiar na justiça de Cristo, haverá um quê? Um juízo final. Final. Dá para fazer a obra de evangelização? Dá para pregar a palavra de Deus com intrepidez sem o Espírito Santo? Precisamos do poder do Espírito Santo. E meus irmãos, esse Espírito converte de todo jeito. Teve um irmão no acampamento da em Olinda, que ele foi convertido por um empurrão. Na hora do apelo deram um empurrão nele, ele foi para lá na frente. Teve um bêbado que se converteu no Rio de Janeiro, na igreja do Botafogo, carnaval, ele estava bêbado. E a igreja começou a cantar aquele, leva tu contigo o nome. Ele gostou tanto, entrou, se converteu. O Espírito Santo converte de todo jeito. Ele converte quem eu não quero. Jonas queria que Nínive fosse para o inferno. Fugiu. Pregou ele para não converter. Fez a obra de Deus relaxadamente. Sabe o que Deus fez? Converteu. É Deus que converte. É Deus que converte. Então não fica discutindo esse negócio de ser arminiano, livre-arbítrio. Isso é tudo besteira. É Deus que faz tudo. É Ele que faz tudo. Mas eu quero concluir chamando a sua atenção para o quarto. Ele guia a toda a verdade. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará. Ele vos guiará. Irmãos, isso é muito importante, porque lá em Gálatas se fala muito, e Paulo coloca também em Romanos capítulo 8, que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo como crentes. O Espírito Santo, ele nos mortifica, ele nos vivifica, ele domina a nossa carne, ele dá testemunho da nossa posição como filhos de Deus, ele garante ou assegura-nos a nossa herança como herdeiros de Deus, ele nos ajuda a orar convenientemente, ele nos guia, Quando você não era convertido, você era guiado por outras forças do mal. Mas agora, você é guiado pelo Espírito Santo.
Certo? Quem tomava conta da sua vida era uma pombogira. Deus libertou você. E a pombogira estava a serviço do diabo. Você era filho da ira, agora você é filho de Deus. E o Espírito do Pai está sobre você, por isso que você chama Deus de Abba, Pai, por causa da presença do Espírito Santo dentro de você. Ele nos guia. Quando você estiver aí precisando tomar decisões, quando você estiver aí meio desorientado, pode falar com o Espírito Santo, mas fala com Ele. Põe Ele assim do lado, na poltrona do passageiro, dá uma volta no bairro e conversa com Ele. Porque Ele é uma pessoa. E Ele vai mostrar para você, depois você vai ler a Bíblia, e aí Ele vai falar com você. Você quer ouvir a voz do Espírito Santo em voz alta? Lê a Bíblia em voz alta. O Espírito fala com a gente. Por fim, Ele glorifica a Cristo. A obra principal do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Que coisa linda. Ele produz a vivificação espiritual, aplicando a salvação. Ele regenera. Ele produz a adoção, a união com Cristo, a conversão, o arrependimento, a fé salvadora, a justificação pela fé. Toda esta obra salvadora é realizada pelo Espírito Santo. A obra do Espírito Santo está vinculada à obra de Jesus Cristo. Por isso que alguns, ao estudar a cristologia, fala da cristologia realizada por Cristo e a cristologia aplicada pelo Espírito Santo. Vamos ficar de pé? Nós estamos nesse congresso buscando um avivamento para a gente ser cheio do Espírito Santo. E nós queremos ser cheio de Deus, cheio da presença dEle. E quando Estevão estava lá no Sinédrio sendo julgado, diz que olharam para Estevão e viram Estevão com o semblante de um anjo. De um anjo. E quando o Estevão está morrendo, ele olha para o céu e vê Jesus sentado na glória. Irmãos, fé, vida cristã, é relacional. É relacional. Cristo em nós, nós em Cristo. O Espírito Santo em nós, nós como o Espírito Santo. Então, não tenha medo do avivamento. Pastor, e se começar a cair? Aí eu não sei. Pastor, e se fulano falar línguas? Eu não sei. E geralmente, quando Deus vai produzir o avivamento, Satanás produz o quê? O falso avivamento. Spurgeon sofreu tanto com isso. Ele foi perseguido. Perseguido na Inglaterra quando houve avivamento. Batista, calvinista. E lembre-se, o avivamento só vem em cima das Escrituras. Não existe avivamento fora da palavra de Deus.